Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio. Olá pessoal, meu nome é Laura Cacau, sou mentora de negócios e hoje estou aqui com a dona e proprietária da Baking Love, a Nádia Wolfat. Nádia, muito obrigada por estar aqui. A Nádia começou como uma mentorada e hoje se tornou uma grande amiga. Quero muito que ela comece apresentando. Nádia, qual foi a sua história? Quem é a Nádia? Como que ela decidiu começar a empreender e por que a Baking Love? Bom, meu nome é Nádia, sou brasileira, moro na Austrália atualmente e a Baking Love começou no meio do furacão da pandemia. Foi out of uma necessidade mesmo. A gente se viu precisando de uma renda extra porque de fato estava tudo fechado e toda aquela situação que a gente já conhece. E no meio de tudo isso, minha mãe trabalhava numa padaria no Brasil e eu, conversando com ela, tive esse insight de talvez começar a vender pães, cucas, né, que eu sou do Rio Grande do Sul. E foi muito assim, tipo, precisamos, vamos fazer, e começou a se desenvolver e eu fui me aprimorando. Tive uma breve pausa no meio de tudo isso. Como imigrante que somos, né, a gente tem nossa jornada dentro desse nicho da vida também. Mas voltei porque houve um chamado muito grande e vi também uma oportunidade no mercado, porque eu acreditava que no começo não era para mim, ficava pensando que, enfim, não tinha essa capacidade, porque realmente era só por conta de uma necessidade e tudo mais, nunca fiz um curso específico, alguma coisa na área. E quando, em 2022, início de 2022, eu trabalhava num restaurante e comecei a sentir que não funcionava mais para mim, que aquilo não estava mais preenchendo as minhas necessidades como ser humano, vou colocar assim. Não sentia mais a vontade de sair de casa para estar lá, mesmo eu fazendo o meu melhor, eu não sentia reconhecimento. E eu acho importante aqui falar que o reconhecimento não era nem só externo, mas sim meu mesmo, do meu potencial. Então, foi o que me fez realmente voltar e empreender. É um chamado muito grande de dizer, cara, o mercado está precisando de alguém aqui. Eu digo, eu hoje estou na Austrália, mas eu acho que em vários lugares do mundo isso com certeza se aplica. Então, sempre tem alguma coisa que você olha e, poxa, passaram-se 2 anos desde que eu tinha começado e ninguém tinha feito algo do gênero. E eu olhava para aquilo e falava, cara, esse espaço aí no universo tá aberto, eu preciso pegar ele antes que ele suja. E realmente, assim, já sentindo a insatisfação do meu emprego, eu voltei. E desde então, meu emprego, né, minha atividade principal é o que eu faço com todo o meu coração. E bom, quem é a Nádia e por que que isso tem a ver com a Baking Love? Porque eu acho que desde sempre eu fui uma pessoa que gostei de estar presente na vida das outras pessoas, sempre gostei de sentir que eu estava contribuindo de alguma forma e sempre fui muito do lado do carinho, da atenção, do detalhe. E eu transmito isso hoje com a minha marca. A Baking Love é uma padaria brasileira. Ainda tenho ela na minha casa, mas a minha casa está toda adaptada, então praticamente 3, 4 cômodos da casa já viraram a padaria. E, enfim, e a gente trabalha com cestas de café da manhã, pão de queijo, artesanal e vários outros itens aí que fazem justamente a gente lembrar de casa. E hoje, esse é o meu objetivo principal com o business, é fazer com que as pessoas se sintam mais perto de casa e que elas possam ter esse aconchego, sabe? Que a comida traz pra gente. Eu não sei para você, Laura, mas para mim, comida remete assim à lembrança, memória afetiva, carinho na alma. Às vezes até o lugarzinho de escapismo ali, quando você tá, tipo, naqueles dias mais ou menos. Então, realmente tem um lugar muito especial
na minha vida, e eu acho que trazer isso para toda uma comunidade e também para mim mesma não tem preço e não poderia não fazer isso. Eu acho que a vida me deu a oportunidade e eu não podia deixar de não pegá-la, sabe? Sim. Nádia, bom, para mim a comida, para quem me conhece sabe, né, como uma boa taurina, é o meu ponto fraco ou forte. Aprecio muito uma comida gostosa e, sem dúvida, conhecendo o teu trabalho, já aprovado vários dos seus produtos, sei que você entrega tudo com muito amor, com muita dedicação, com muito capricho, e que realmente traz essa aproximação de casa. A comida, sim, tem esse fator de nos aproximar. Dependendo até aí dos seus contextos familiares, eu, por exemplo, me lembro muito da comida ser aquele momento de entretenimento e de juntar a família nas festas. Minha avó ali passava o dia cozinhando, a semana se preparando para poder trazer. Então, a comida, ela tem, sim, essa questão da união. Então, é muito linda a sua contribuição. Sua comida é uma delícia. Já falando aqui para as pessoas que não experimentaram provar. E o que eu queria trazer disso que você apresentou, Nádia, já começando aqui, até trazer um pouco de como você preparou o seu negócio, né? Você falou hoje que é uma padaria e que a maior parte da padaria hoje roda dentro da tua casa, você faz as entregas, você também tem o seu marketing, né? Que são as feiras, você participa de algumas feiras aqui na Austrália. Então, eu queria entender, assim, como que foi esse processo de desenvolver e estruturar o seu negócio, porque mesmo fazendo de casa, hoje você tem todas as licenças, hoje você opera de acordo com as legislações. Eu acredito que para a gente que está no exterior, que o brasileiro ele tem muito isso de começar, deixa eu começar aqui, é só um sidekick, é só algo extra, uma renda extra, e daqui a pouco tá de fato rodando um negócio. É, Traz para a gente um pouquinho dessa sua conscientização em relação à regularização da Baking Love mesmo, para a permissão que hoje você tem de crescer esse negócio, de ter as visões que você tem, que a gente já vai falar sobre isso também. Perfeito, eu acho que ainda mais dentro da minha história é um ponto bem importante. Eu acho que, de fato, às vezes existe essa dificuldade de entender que, ok, isso aqui faz parte do processo, não dá para ignorar, né? Que é justamente a legislação está aí para ser cumprida, né? Ponto, fato. Então, logo que eu comecei, eu não tinha esse conhecimento de fato. Foi exatamente o que você falou que aconteceu comigo. Deixa eu começar aqui, vou entender como que faz o pão. Não fui procurar o que precisava fazer dentro da parte burocrática, sabe? Mas, e realmente, depois de um tempo, né, conhecendo pessoas que já trabalhavam com comida, que entendia a necessidade de uma licença, que essa licença ela varia conforme a cidade, inclusive, que você tá, né? No caso, para a cidade que eu tô, que é a Gold Coast, a gente só faz uma aplicação online. Claro, beleza, só faz uma aplicação online. Também não é tão simples. A casa ela precisa estar adaptada, então tem certos requerimentos. Precisa ter uma lava-louça que vai até tantos graus, precisa ter um spray sanitizador, precisa ter a janela com a telinha. Então, assim, todos esses requerimentos, e no momento no período, em desses anos que eu fiquei sem trabalhar, eu também mudei de casa aqui. E engraçado ou não, mesmo eu demorando mais 2 anos praticamente para voltar a trabalhar, quando eu conheci a casa, eu já escolhi a casa pensando em todos os requerimentos que eu ia precisar fazer, né, que eu ia precisar estar complying com ali nessa licença. Então, basicamente, tudo isso, você faz uma aplicação online, você coloca as fotos da sua casa, você faz um pequeno sketch de uma planta baixa, para eles entenderem onde é ok e tudo mais, e eles vêm fazer uma vistoria. Se tiver tudo ok, tudo organizado, você vai ganhar licença. Não tem custo absolutamente nenhum. Então, nesse caso aqui, por exemplo, em Gold Coast não tem custo. Claro que outras cidades mudam. Brisbane, por exemplo, eu já sei que muda, né, aqui na Austrália. E uma das outras coisas que eu resolvi fazer, que não necessariamente depende, né? No caso,
eu faço marketing, então é necessário também, é um dos requerimentos também. Mas se você for operar só o business de casa, não tem necessidade. Mas eu já tinha escolhido fazer isso desde o começo, que é ter um seguro, né? Caso a gente trabalha com comida, e comida é muito volátil, e a gente trabalha com pessoas de diversas culturas diferentes, né? Você nunca sabe o que exatamente, a partir do momento que você entrega a comida na mão do cliente, você não tem certeza absoluta do que ele vai fazer, apesar de você instruir, conversar com ele e tudo mais, né? Mas enfim, cada um tem seus costumes, sua forma de, né? E também não tem como eu adivinhar se eu usei um lote de leite que depois vai dar um recall, né? E alguma coisa ali. Então eu resolvi ter essa insurance, porque de fato eu acho que primeiro meus clientes merecem e a empresa precisa isso para que ela possa sobreviver, com toda certeza. Então, bom, hoje eu tenho minha insurance. E uma outra coisa que vai para o lado da contabilidade, inclusive, é o seu background, eu pago hoje também um sistema de accounting, que aqui na Austrália chama Xero, porque para mim facilita muito deixar tudo isso organizado, eu ter todos as minhas entradas, as minhas saídas, os meus recibos, tudo documentado. Hoje em dia a gente já está trabalhando também, eu tenho uma pessoa que cuida desse setor, né, organiza essa parte para mim, e nós estamos também já categorizando, conseguindo, né, alinhar o meu sistema de fazer as notas com esse mesmo sistema, onde eu faço as vendas, por conta de cartão, enfim. E então fica tudo regulamentado para que na hora de fazer a declaração do meu tax, né, do meu imposto, eu tenha tudo isso já certinho e de acordo com o requerido. Perfeito. Eu vou voltar um ponto da história, Nádia, que você falou até sobre vender para diferentes culturas e nacionalidades. Eu queria trazer aqui um pouco, talvez, dos desafios e oportunidades que você teve de estar introduzindo, dentro dessa área alimentícia, a nossa cultura brasileira. Como você disse, as expectativas das pessoas, dos australianos, dos indianos, os asiáticos aqui na Austrália, a gente tem também essa diversidade grande. Como que foi a aceitação do público, ou você lidar com os seus pensamentos em relação de como seria a aceitação do público para entender a viabilidade do negócio? Esse é um ponto que ainda hoje em dia é um pouco, vamos falar assim, delicado, porque eu faço as feiras, né? E uma das feiras que eu faço, ela é majoritariamente visitada por pessoas de outras nacionalidades, né? Um bairro que não é muito frequentado por brasileiros. Então, os primeiros que eu fui, eu ficava assim, gente, como ninguém quer comprar minha comida? Eu ficava inconformada. E eu ficava naquela, tipo, mano, mas não tô fazendo alguma coisa errada. Comecei até a pensar e duvidar em até um ponto da qualidade do meu produto. E claro que a gente vai evoluindo e vai entendendo mais as perspectivas. Eu entendo muito a necessidade de fazer se entender o que é no primeiro momento. Então, para conseguir se introduzir dentro de uma cultura australiana, de uma cultura, né, de fato, como você falou, chinesa, japonesa, que tem muitas pessoas de várias nacionalidades aqui, conseguir fazer com que elas entendam, dentro do que é cultural para elas, o valor do nosso produto. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o nosso bolo de cenoura. Ele é absurdamente laranja. E isso não é normal para eles aqui. Então, quando eu tenho a oportunidade de explicar para eles que o bolo é laranja simplesmente por conta da cenoura, eles ficam fascinados muitas vezes. Porque não é normal. A impressão que dá no primeiro momento é que vai ter um monte de corantes, que vai ser artificial e etc. Então, é realmente trazer para eles o conhecimento. Aí, por exemplo, eu sempre paro para pensar meu primeiro contato com a cultura aqui, né? Quando eu conheci o avocado, né, o abacate que eles têm aqui, a forma com que eles comem. Gente, no Brasil, eu não sei você, mas eu nunca comi abacate com coisa salgada. Eu também Nunca. não. E
hoje em dia, eu amo, tanto que é uma das coisas que eu mais gosto no meu café da manhã, com o meu pão, com o meu ovo. E provavelmente, se tem brasileiros que não moram na Austrália ouvindo isso, eles devem estar achando Mas o muito abacate estranho. também é diferente, né? O gosto do abacate é diferente, temos que falar. Sim, sim. Eu acho que no Brasil mesmo eles chamam de avocado hoje em dia, eu não tenho essa certeza. Mas para mim, foi um choque cultural muito grande. Depois que eu virei adepta, eu falei assim, cara, eu adoro isso. E né, enfim, e fui introduzindo isso na minha rotina e no meu dia a dia. E aquilo passou a ser algo que eu cumpro. Então, esse é o trabalho que eu tento hoje em dia fazer e que as pessoas conheçam, entendam o que é, qual é a diferença, o porquê é que isso é, né, também especial, quais são os ingredientes. E eu acho que também a maior dificuldade é, às vezes, justamente já de mentalidade, porque aquilo é tão normal para nós, então você fica assim, nossa, mas por que é tão. Uh, como que a pessoa não consegue, às vezes, gostar do brigadeiro logo de cara? Por exemplo, o brigadeiro em si, eu fiz algumas adaptações no meu brigadeiro, justamente para que o paladar dele seja assemelhado. A cuca mesmo no sul, muito raramente a gente vai fazer ela com maçã. E aqui eles têm um doce que é muito parecido, que é o apple crumble deles, né? Uhum. Não é igual, nem de longe, com todo respeito, mas não é, mas é parecido. Então, o que eu sempre tendo é ter alguma coisa que remete a eles. Então, por exemplo, hoje em dia eles já gostam muito, por exemplo, do caramel, né? Que para nós a versão mais bem sucedida é o doce de leite, né? Que eu acho que o brasileiro já disseminou muito mais o doce de leite do que o caramelo mesmo, no lado do caramelo salgado e etc., que é mais disseminado aqui. Então, à medida que eles vão associando as coisas, esse processo de associação também é muito importante para eles entenderem. Ah, então isso aqui é parecido com isso. Não vou provar porque eu gosto disso. Então, trazer essa curiosidade deles também, de que tem alguma coisa ali que remete eles com algo familiar já também. Então, tudo isso, assim, é um processo que vai indo, e é um processo literalmente lento, né? Porque, às vezes, eles podem não gostar, às vezes eles podem não voltar porque eles não gostaram de um produto, mas eu vendo mais 10. Então, até, sabe, Hum. realmente, assim, é bem delicado. Mas o que funciona muito bem também é justamente o brasileiro que está aqui, que tem um companheiro, que tem um amigo, que tem, enfim, porque acontece muito, né? A gente está num país multicultural, então a gente tem amigos de outras nacionalidades, tem né, pessoas que são casadas com australianos ou com pessoas de Europa ou, enfim, de outros lugares do mundo. E esses brasileiros são os meus portas-vozes, eu sempre digo, porque é eles que vão introduzir, porque para eles é simbólico. Então, como para eles é simbólico, eles vão trazer esse simbolismo também, né? Então, por exemplo, acontece muito né, de fazer venda de cestas de café da manhã ou de produtos, enfim, para brasileiros que querem presentear o seu namorado, sua namorada, enfim, que não é brasileira, com coisas brasileiras para gente, para eles, né? Enfim, aprenderem, provarem e Se sabe essa coisa aproximarem assim mesmo, né? e eu acho isso incrível, porque aí vem toda a essência realmente do business, né? Para mim, né? Que é Sim, justamente a pessoa tá levando o que é importante para ela, o que tem significado para ela, para outra pessoa. Então é sim. realmente muito Só um incrível. contexto, as cestas de café da manhã, primeiro que não é algo tão comum aqui, né? Não é um hábito da cultura de fazer essas entregas que nem a gente tem no Brasil. E já é um comportamento de aproximação, de lembrança, de carinho, de presentear, e poder ter você oferecendo isso, eu sei aí da sua história, Nádia, quero até trazer aqui, que é a galera do Brasil, né, as famílias do Brasil, que também entram em contato com você para presentear os filhos, os parentes que estão aqui. E eu acho isso muito incrível, porque
não é só sobre essa aproximação de, vamos conhecer e conectar as culturas, mas também tem essa memória afetiva de você ser lembrado, cuidado pelas pessoas que estão longe, que através do seu trabalho pode trazer essa reconexão, né? Como que é isso para você? Como que surgiu essa, digamos, modalidade dentro do teu negócio das cestas de café da manhã? É, bom, foi muito. Nossa, vários pontos aqui. A cesta de café da manhã surgiu logo no começo do business, mesmo antes de eu parar e voltar mais tarde. Eu lancei minha primeira cesta de café da manhã e foi um sucesso absurdo, assim, né? Realmente foi num Dia dos Namorados do Brasil ainda, né? Porque aqui é diferente. Aqui a gente comemora Valentine's Day, que seria dia 14 de fevereiro. Uhum. Mas eu lancei, eu falei assim, gente, tem muito brasileiro aqui e exatamente aconteceu isso que eu tava falando antes. Muitos brasileiros, inclusive com namorados australianos, enfim, etc., compraram. Por quê? Porque é simbólico para eles. Eles comemoraram a vida inteira o Dia dos Namorados no dia 12 de junho. Então, foi muito especial, assim. E nasceu porque eu ficava pensando, gente, mas sabe aquela sensação assim, tá, eu posso fazer mais alguma coisa? Tá, eu tenho todos esses produtos aqui agora. Como é que eu posso deixar isso mais bonito? Eu sempre fui muito atenta a essa parte da beleza, da estética e etc. E aí eu comecei a pensar e eu falei, não, vamos lá, começa a acompanhar alguma coisa aqui, outra coisa ali. E eu ia para as lojinhas tipo é, de departamento aqui, eu ficava olhando as coisas que tinha lá. E daqui a pouco eu acho uma cestinha. Eu achei essa cestinha, eu falei, gente, imagina você colocar todas as coisas aqui dentro. E realmente deu super certo, deu super certo. Eu não recordo especificamente o momento em que isso começou a acontecer, de que eu recebi um pedido de alguém do Brasil, mas é muito comum hoje em dia, realmente é parte do meu business já. E, inclusive, amanhã eu faço uma entrega de uma cesta também, que foi a mãe de um menino que mora aqui. E eu acho que ó, chega a me arrepiar. Eu acho que é um dos momentos mais especiais, assim, do meu business, porque às vezes vem aquelas cartas enormes, assim, né? E, inevitavelmente, às vezes você passa o olho, você lê uma frase ou outra ali, e aquela sensação, assim, de tipo, a gente tá longe, mas a gente tá perto, e eu tenho o privilégio de conectar as pessoas dessa maneira. Isso é literalmente não tem preço, assim, pra mim. Porque, bom, eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E se tem uma coisa que, às vezes, se eu paro pra pensar, ok, vou ficar aqui pro resto da minha vida, não vou, o que que eu vou fazer? Esse é o ponto que pega. E aí eu fico pensando, poxa, mas eu tenho várias pessoas que podem, né, fazer esse meio de campo pra mim e trazer carinho, trazer amor. E aí eu penso, nossa, eu sou uma dessas pessoas na vida de outras famílias, de outras pessoas. Então, é realmente, genuinamente, assim, não tem preço isso. Independente do preço que eu cobre, o valor é inestimável, né? É, Exatamente. é, Ô, é Nádia, muito e fala pra especial. gente um pouco dessa parte da estrutura da empresa mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre empreender, hoje a Nádia aqui está falando sobre os produtos que são na área, na indústria alimentícia, do qual você é a pessoa que prepara. Só que o empreendedorismo é muito além de ir lá entregar o produto ou de ficar preparando o produto. O empreendedorismo é sobre toda essa parte do background, de achar clientes, de se comunicar com os clientes, de pegar as ordens, a parte financeira do negócio. As negociações que acontecem, as inovações que você tem que trazer a cada campanha que você faz, como você mencionou de Dia dos Namorados, Dia dos Pais, que tem aí acontecendo em breve. Então, eu queria entender de você, assim, como que é para você, Nádia, hoje, administrar todas essas frentes do teu negócio, da tua organização, e quais são os desafios que você enfrenta e o que você já aprendeu. Eu acho que aqui também eu quero trazer agora um aprendizado para as pessoas que estão começando,
nessa mesma área, nessa mesma indústria, e o que que elas podem aprender com você para que elas não passem por algo que você já passou? Eu, bom, eu vou começar já pelo aprendizado. Eu, inclusive, vi recentemente uma outra pessoa que eu acompanho falando sobre isso e eu não poderia concordar mais. Às vezes a gente procura a melhor cesta, a melhor caixa, o fornecedor com com a coisa mais linda do mundo, a gente quer ser eco-friendly e um monte de outras coisas que, ok, são extremamente importantes, porque a qualidade, sim, é muito importante, mas não necessariamente você vai comprometer a qualidade se você manter o simples, entregar o simples bem feito, e ele também vai vender, e você vai provavelmente ter menos estresse e menos desperdício até, eu diria, de recursos. Porque eu fiquei muito tempo procurando os melhor fornecedor, querendo ter os melhores, e ficava procurando e comprar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque eu queria testar e porque eu queria sempre oferecer a melhor opção. E nunca me dava por vencida, vamos dizer assim, nesse setor. E até de trazer a parte de inovação e trazer coisas muito diferenciadas. E eu comecei a perceber que, na verdade, o que importa, às vezes, não é tanto essa parte, e sim o quanto, ou como você faz o todo acontecer. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Ano passado, eu fiz uma campanha de Dia dos Pais muito elaborada por um lado, e muito não elaborada por outro lado. Então, eu estava querendo fazer o melhor produto, com a caixa mais incrível, com o café mais incrível dentro dela, com a seda mais linda, enfim, a... queria fazer o shipping já para toda a Austrália, queria colocar um monte de coisas. Então, eu inventei várias, entre aspas, modas, e a minha caixa não vendeu. E aí eu falei, poxa, que estranho, porque tem tudo aqui dentro que eu sempre vendo. Por que não está acontecendo? E eu comecei a fazer essa análise, comecei a entender e etc. O meu público, hoje em dia, ele não queria aquilo. Ele queria o meu produto. E eu estava tentando elaborar, e ficava mirabolando nas minhas próprias ideias e não saía do processo criativo para botar a mão na massa e entender qual era, de fato, a estratégia que eu tinha que usar. E algumas campanhas para cá, eu comecei a parar de pensar tanto na embalagem em si, mas sim nos pequenos detalhes, no produto que eu ia colocar lá dentro, porque aquele produto eu sei que ele vende e que as pessoas querem ele, o simples, e na estratégia de marketing que eu ia usar. Como que eu ia fazer as pessoas entenderem que aquilo é especial? Como que eu ia trazer isso, né? E foi muito interessante, porque até 3 semanas atrás, eu tive um lapso, assim, eu comecei a procurar caixas diferentes para o Dia dos Pais e não sei mais o quê. Eu falei, não, Nádia, o Uhum. simples funciona. Você não precisa quebrar seu caixa para investir em material agora, para você vender uma campanha bem vendida, executada, com um produto perfeitamente maravilhoso, que é o que o seu cliente quer. Vai ser mais bonito se você tiver uma caixa elaborada? Vai, mas talvez num outro momento, numa outra situação, numa outra campanha. Então, esse é acho que o aprendizado número um, e isso vem desde o começo, né? Porque se no começo eu tivesse já entendido essa jogada de que, ok, o que de prioridade, né? Porque eu acho que a gente fica de ai, não tá bom ainda, ai, preciso melhorar, ai, preciso ir tá, vamos pesquisar mais, vamos entender melhor entender não, vamos comprar mais isso para colocar junto, vamos desenvolver mais isso. Às vezes, aquilo que você tem é o suficiente.
Então, é exatamente isso que eu tô, assim, agora entendendo e onde que eu posso e como que eu posso usar a estratégia, né, mais adequada para desenvolver essas coisas. E, de fato, vou contar outra coisa sobre essa campanha de Dia dos Pais agora, que vamos investir em tráfego pago, vamos investir em tráfego pago, vamos fazer, vamos usar, não sei o quê. Eu olhei assim, cara, não vai dar tempo. Primeira coisa, a gente vai gastar dinheiro à toa. E eu comecei a ficar pensando, poxa, o que que eu poderia fazer, né? A gente está falando de uma campanha de Dia dos Pais. Eu tenho muitas clientes mulheres e muitas delas são mães. O que é a coisa mais rápida e prática que eu posso fazer aqui para atingir essas pessoas? Beleza, lancei o meu pago lá no Instagram, né? De uma forma bem. Criei todo o meu nicho lá, coloquei um valor estratégico também, especificamente para até quando eu quero, de fato, que essas encomendas sejam feitas. E antes de lançar a campanha no Instagram, eu selecionei algumas clientes e eu pessoalmente mandei um áudio para cada uma delas apresentando minha campanha de Dia dos Pais. Não me custou absolutamente nada. E o engajamento foi ótimo. Independente de ter acontecido ou não diretamente uma venda ali, a campanha ela já foi bem sucedida só pelos feedbacks que eu recebi. Mas sim, de fato aconteceram vendas. Então, assim, as pessoas se sentiram especiais, porque, poxa, muito obrigada por me mandar esse áudio. Muito obrigada por lembrar de mim. Nossa, eu nem sabia que era o Dia dos Pais aqui na Austrália semana que vem. E às vezes, aí vem outro ponto que é um aprendizado. Ai, eu vou ficar mandando um áudio para as pessoas, eu vou ficar falando do meu produto aqui. Ai, é chato ficar vendendo. E tudo depende da forma como você faz. E esse é um dos meus maiores aprendizados. Eu fui assim de coração aberto, eu falei, obviamente, de uma forma profissional, mas eu fui de coração aberto mostrar a minha campanha para as minhas clientes que já compram de mim, que eu já tenho certa intimidade. E a recepção foi muito maravilhosa. Então simples, e aquilo que você está, às vezes, lutando contra é exatamente isso que você precisa fazer. Porque às vezes a gente fica, né, tipo, nessa, ai, não, porque não, porque não. Não, é bem isso aí. Vai aí que com certeza tem alguma coisa ali. Então, para mim, é esse lado, entender onde que vai fazer o investimento, de fato, e às vezes parar de tentar complicar as coisas e fazer o simples que você já tem, que você já testou, que já funcionou uma ou duas vezes, possivelmente ele vai continuar funcionando. Eu demorei muito, Laura. Primeira coisa também, eu demorei muito para colocar uma caixa no meu menu, caixa de breakfast box, porque eu queria continuar com as cestas, porque eu queria trazer uma caixa mais elevada de madeira. Hoje é um dos produtos que eu mais vendo. Olha só. Certo. Eu acho que o que você está trazendo aqui também, Nádia, está muito ligado à questão da, da cobrança e percepção de valor que nós, como dono do negócio, temos sobre a nossa entrega e a expectativa da experiência que a gente quer que o cliente viva diante dessa transação, né? Então, por exemplo, você mencionou sobre a caixa. A caixa era um desejo seu que você, em algum momento, acreditou que não seria o melhor investimento naquele primeiro momento, porque você estava apegada às cestas, porém, é a caixa que traz a experiência que o cliente quer. É isso? E E aí é para outro ponto, né, Laura? Desculpa. É que às vezes a gente está preocupado em vender o que a gente quer vender e não o que a as gente pessoas quer querem vender. comprar. Exato, exatamente. E aí eu acho que é sempre, quando a gente fala sobre estratégia, é entender exatamente isso. Que eu quero oferecer, mas para quem eu quero oferecer também, e o que essa pessoa de fato espera. Por isso que a gente fala muito sobre pesquisa de mercado, entender a linguagem, a comunicação que o cliente quer, e a nossa inteligência emocional de desapegar do que a gente deseja para o nosso negócio especificamente, em termos específicos de como vai acontecer, né? Eu acho que uma coisa é você ter a intencionalidade
de escolher quem é o seu público, uma intencionalidade de escolher a qualidade dos produtos que você entrega, e a outra é o como que essa experiência vai se desenvolver e acontecer, e as campanhas também, né? Você falou do tráfego pago, e que é hoje o que as pessoas apostam muitas fichas aí nisso, e que às vezes tá, mas existem outras alternativas, existem outros meios, outras formas, e que pode ser tão valioso quanto o que o mercado fala, o que o mercado pensa, como que as coisas vão acontecer, né? Então, achei incrível. Nádia, ainda nessa linha, assim, porque você me conhece há bastante tempo, a gente já trabalha juntas há bastante tempo, a Nádia também é parceira do evento Money of Equal to Freedom, já quase desde a segunda edição do evento, né, Nádia, você estava lá presente. Eu queria entender, assim, um pouco sobre esse processo de quem a Nádia tem se tornado, né, então você como pessoa tem se tornado diante do desenvolvimento do negócio e vice-versa. Então, basicamente, qual é a sua leitura em relação a essa conexão do empresário e da empresa? Uau, essa eu acho que é a mais importante de todas, né? Porque se essa não tiver alinhada, eu acho que, na minha modesta opinião, dificilmente as coisas vão conseguir fluir. É, e justamente essa harmonia de conseguir entender o que você está fazendo, qual é de fato a sua contribuição e por que é que você está ali fazendo ela e aonde você quer chegar, é o que traz os resultados que faz eles acontecerem. Acho que não é novidade para ninguém, ninguém de fato, que se você tem um objetivo definido, é mais fácil de você alcançar ele. E tanto na sua vida profissional quanto na pessoal, elas andam de mãos dadas e não tem como separar, porque coisas que pessoalmente eu sou e eu estou no momento fazem total, contribuem ou não para o meu business, né? Então, se eu tô num dia mais ou menos, dificilmente eu vou estar fechando uma venda ali. Porque eu não tô 100% para dar o 100% para o cliente, para mostrar para ele de fato que faz sentido ele comprar de mim, porque eu mesma naquele momento eu não tô acreditando naquilo. Se E aí é muito, muito importante a gente entender e interpretar quando a gente precisa simplesmente não, vamos dizer assim, não fazer aquilo naquele momento, ser estratégico, porque você sabe que você não está entregando o seu melhor, né? Então, tem momentos que você precisa também se preparar para estar ali se dedicando para o business. Então, a evolução, ela é constante, e eu acho que ela nunca acaba. Então, essa coisa de a gente tem que se preparar e preparar e preparar e preparar também não funciona, porque você vai estar sempre se preparando. A gente evolui, a gente envelhece, a gente muda muitos padrões ao longo do tempo. O que eu gostava de comer provavelmente há 2, 3 anos atrás, hoje algumas coisas não fazem mais parte desse meu cardápio. Assim como tem coisas que eu fazia que hoje em dia eu também não faço mais, e tem outras que eu nem imaginava que eu fosse fazer, que eu faço hoje em dia. Então, essas adaptações e esses pensamentos que vão mudando fazem parte também, né? Não existe um momento certo e também não existe um momento errado. Eu acho que é tudo uma perspectiva e que essas evoluções elas vão sim impactar. Eu, Nádia, quando eu comecei o meu business, eu realmente não fazia noção do quanto o meu business ia me, entre aspas, incentivar. Acho que podemos falar a palavra incentivar. Incentivar ou meio que me colocar na posição. Nossa, você vai passar por esse processo, você vai melhorar isso aqui, você vai olhar para isso aqui. Porque seu business precisa que você consiga passar por isso. Exemplo é justamente essa questão de percepção de valor pessoal. Porque se você não enxerga valor em você, como que você vai passar valor nas coisas que você faz para os outros? A conta meio que não fecha. Então,
o valor percebido, ele começa por você. No momento que você enxerga valor em você, nas coisas que você faz, na sua entrega, você provavelmente vai estar vibrando isso e as pessoas elas vão entender dessa forma também. E isso é muito importante, porque há um tempo atrás eu recebia muita gente me falando até explicitamente assim, tipo, nossa, tá muito caro para mim, tá muito, nossa, não sei, assim, até comentários bem desnecessários, mesmo que as pessoas não possam comprar, que não faz parte do budget delas, é, o comentário que vem é muito obrigada, é, dessa vez não vou conseguir comprar, alguma coisa assim. E na verdade, eu sei que tem a ver, a gente, é, eu acho que é feeling de empresário, eu consigo às vezes entender o que está ali, o que está pegando mais ou menos, e nesses casos eu não tenho como, não é uma objeção que eu quero quebrar de fato, porque o meu valor é esse, e é isso, e tá tudo bem, em outro momento ela pode voltar, e ela possivelmente vai voltar, porque ela entendeu que tem valor no meu produto e que só é o momento que ela não está conseguindo comprar. E acontece muito pouco. Na maioria das vezes hoje, as vendas elas não acontecem porque por consequências de mudamos os planos, não vai funcionar mais dessa forma, enfim, aconteceu alguma coisa, uma eventualidade, e então dificilmente eu tenho esse feedback hoje em dia, mas é porque eu passei a me valorizar, eu passei a dar valor para o meu próprio produto também, né? Até estava vendo minha planilha de precificação, eu falei, nossa, tá muito errado, né? Enfim, fui olhar outro dia e fazia um tempo que eu não verificava mais, e de fato tem alguns produtos que mudaram o valor de uns tempos para cá. E eu falei, nossa, preciso rever e tal. E fui revendo, eu falei, meu Deus, como eu deixei passar tanto tempo, né? Tipo, e há um tempo atrás era o contrário, era tipo, ai, não quero mexer nisso aqui. Ai, Olha isso só. dói. Não quero Agora é nem tipo, ver. não, eu não quero mais trabalhar por isso aqui se isso aqui não tiver ajeitado. Tipo, não dá. A percepção de valor é tipo, precisa ser uma via de mão dupla, precisa estar equilibrado esse processo do dar, do receber e tudo isso também, né, Laura? É bem importante falar que muito de todas esses meus shifts mentais são graças a percepções que você trouxe para minha vida durante a mentoria. E aí é uma coisa que eu acho muito incrível, que eu comecei a perceber e também entender dentro das pessoas ao meu redor e de outras pessoas que eu vi e que também fizeram mentoria com você, a resposta e o outcome, ele não vem imediatamente. Faz mais de um ano que eu terminei, faz mais ou menos um ano, né, que eu terminei a mentoria, a Integrate, É e, great. e até hoje tá reverberando. Eu, depois de um ano, tô começando, tipo, vamos falar assim, né, consigo olhar com mais, já tenho uma visão diferente da minha precificação. Então, assim, o Sim. processo, às vezes, ele não é assim. Ele vai acontecendo ao longo do período e vai desenvolvendo. Às vezes, o que é mais urgente vai pegar você ali e vai dizer, tá, então é isso aqui. É esse o shift que você precisa agora? Vamos. E não vai acontecer tudo de uma vez, porque a gente é ser humano também. Então, às vezes, o mental não aguenta, a gente fica Sim. Ô, sobrecarregado em Nádia, alguns pontos. tem uma pergunta que eu quero te fazer só para pegar esse gancho mesmo, porque você falou sobre ambientes, né? Você falou da mentoria, você falou de acompanhar outras pessoas que também estão nesse desenvolvimento. Eu falo muito sobre a importância do networking, do acesso, como que essa parte ajudou o seu negócio a crescer, porque também tem essa questão, a gente está aqui falando com brasileiros imigrantes, em grande maioria, o que vem muito a questão de, não conheço muitas dessas pessoas, alguns dos relacionamentos são relacionamentos mais superficiais, não conhecem ali os nossos contextos, as nossas histórias, de onde a gente veio necessariamente, então, como que para o teu negócio foi importante essas conexões, em termos de pessoas mesmo, de networking, de eventos, eh, de quem eu conheço, né? O famoso lá, quem eu conheço que está ao meu redor para propulsionar o crescimento do seu negócio.
são literalmente tudo, tudo para um business. E para o meu business especificamente, as pessoas que eu tenho ao meu redor hoje são essenciais, fundamentais. E assim, é desde amigos que se tornaram meus, entre aspas, funcionários, né? São pessoas que trabalham comigo, são pessoas que têm alguém que conhece alguém, que sabe de alguém. E foi assim também que aconteceu através da mentoria, dos eventos que eu participei com você. Eu conheci muita gente que se tornou meu cliente, que indicou para um outro cliente e que continua reverberando até hoje. E eu sou uma pessoa, particularmente, que demorei para entender o meu valor, e às vezes existe uma pequena necessidade ali de ter alguém dizendo o quanto, né, é importante o que eu faço, o quanto o meu business de fato é interessante. E apesar de eu saber que isso é totalmente minha responsabilidade, ter meus amigos ali e as pessoas à minha volta e as pessoas que trabalham comigo também, e que eu faço parcerias constantemente me lembrando disso, para mim é um grande incentivo. É um grande incentivo. Então, é muito incrível, porque você vê as pessoas dizendo para você que, nossa, te conheci através de fulano, de pessoas que você nem imaginava, sabe? Ontem aconteceu uma situação que foi muito engraçada. Eu conheci uma pessoa através de uma amiga minha e é uma daquelas pessoas assim que você olha e você fala assim, tipo, cara, você nasceu para vender, né? Despachada lá pra frente. E eu comentei com ele, falei, nossa, faz tempo que eu tô tentando entrar nesse marketing, mas, né, a coisa não tá fluindo e tudo mais. E daí ele falou, deixa eu conversar aqui com fulana. E foi lá, conversou com a moça do marketing ontem já para mim, me mandou mensagem, ligou, falou, ela vai te mandar um e-mail, você vai responder o e-mail para ela dessa forma, vai acontecer desse jeito, vamos embora, tamo junto. E é isso. Agora imagina se eu me fechasse para isso acontecer. Então, assim, é sobre isso, Laura. Eu só tô aqui falando com você porque eu me abri para esse mundo de estar ali do network, de conhecer outras pessoas, de desenvolver com outras pessoas, sabe? Então, literalmente é sobre isso. Eu acho que nós não somos. Eu vou ver um business, ele é feito para atender quem? Pessoas. A gente não é nada. É tão incrível isso, né? A gente é tudo e não é nada ao mesmo tempo, né? Mas a gente não é nada sozinho. E é tudo ao mesmo tempo, porque somos nós, né? Porque a gente com a gente mesmo também já é tudo. Então, é Os isso. paradoxos da vida. Sim. Exato. Nádia, bom, eu já quero ir finalizando também para não ficar tão longo, mas a ideia é que eu quero começar te reconhecendo pela tua jornada. A gente já se conhece aí há 4 anos. É bastante tempo, né? Parece que foi ontem, mas é bastante tempo. E poder ter acompanhado novamente muitos momentos da sua caminhada, quando você estava ali, ai, quero voltar, quero fazer, mas não sei como. E o que eu mais observei aqui do seu amadurecimento, que foi um reflexo direto no amadurecimento do teu negócio, está relacionado à questão da inteligência emocional, da mentalidade de crescimento, em relação a como você acabou de falar, de estar aberta para as possibilidades, de estar aberta tanto para as pessoas quanto para a sua própria, para o seu próprio desenvolvimento, né? A sua intuição, de ouvir ali o que, que você deseja, alimentar os seus desejos através de confiança, que foi algo que você desenvolveu. A inteligência emocional, que eu acredito que, para mim, na sua jornada, foi um maior highlight, desde você aprender a lidar com os sentimentos e as emoções, porque, como você falou, a gente trabalha com pessoas e essas interações são muito complexas, né? Dizem muito sobre os contextos. Eu falo muito que a questão de a gente estar no exterior, especificamente, faz com que algumas questões emocionais ficam mais afloradas para a gente, né? Novamente, diante às vezes, de uma falta ou de uma distância de uma rede de apoio. E então, esses contatos dentro do empreendedorismo, eles ficam muito mais desafiadores, porque a gente está lidando ali com pessoas que a gente não sabe se teve um bom dia, se está fazendo o que gosta da vida, com quem elas estão se relacionando ou não estão se relacionando com ninguém.
E então ver assim a sua capacidade de desenvolver a sua comunicação, Nádia, também. Eu lembro da Nádia chegava e falava toda afobada, e agora ela respira para falar. Então, assim, foram tantos aspectos que foram moldados, lapidados, e que hoje são reflexos do seu negócio, da sua contribuição. Hoje eu vejo seus produtos assim em alguns lugares, porque você também, né, tem essas colaborações, essas parcerias, e eu fico muito feliz quando eu vejo a Baking Love, o símbolo da Baking Love, em lugares que eu vou, sem a Nádia estar lá, eu estou ouvindo da Nádia. Eu acho que isso, assim, para mim, demonstra como essa questão da onipresença mesmo, de você, do seu business, ser uma expansão de quem você tem se tornado. Eu queria entender hoje qual que é a visão da Nádia e que amanhã pode ser uma visão totalmente diferente, mas hoje, qual é a visão da Nádia que está movendo ela a se dedicar ao negócio? E queria que você também quebrasse assim um mito sobre o empreendedorismo. Para as pessoas que estão aqui querendo empreender, ou pensando em empreender, ou às vezes se questionando sobre continuar ou desistir, qual o mito que a Nádia hoje vê que fala assim: a minha visão é essa, e o mito que eu tive que quebrar para poder continuar nesse movimento foi esse? Então, acho que a visão mesmo é essa de oportunidade, sabe? De não deixar as oportunidades passar, de saber que acho que, principalmente a nossa vida, o nosso tempo é limitado. A única coisa que a gente tem certeza é que o nosso tempo é limitado na vida. Então, por que é que eu vou deixar de aproveitar as oportunidades? Claro, tudo dentro do possível, do esperado, e, enfim. É, mas não deixar a vida passar e não deixar de tentar, não deixar de fato fazer as coisas, aquelas vontades, aquelas coisas que às vezes a gente pensa assim, ai, não, mas e se, e se, e se? Então, é realmente se abrir para tudo isso e fluir, obviamente sempre acompanhando o crescimento, com a parte burocrática ali, que não é o meu forte, mas eu preciso desenvolver, porque sem ela o business não flui. E justamente essa visão que eu estou trazendo agora também, de alinhar esses dois mundos, né? Entender que as oportunidades elas estão alinhadas com essa parte financeira, burocrática, né, do que é necessário, né, de tudo que é necessário para o business crescer, né, estratégias, é, enfim, nessa parte de investimentos e tudo mais, e também de crescimento, quais são as oportunidades que hoje estão disponíveis no mundo, que poderia estar alavancando ainda mais meu business, o que mais eu poderia estar fazendo e de que forma que isso é sustentável dentro da empresa que eu estou criando, do business que eu estou criando. E um mito que eu acho, eu tenho quase certeza que é de que a gente precisa ter um estereótipo. Porque, principalmente para brasileiros que acompanham os coaches no Brasil e etc., eu acho que a gente não precisa acordar às 5 da manhã, ler um livro e tá ready to go, ou fazer, enfim. É interessante, é incrível. Eu acho que a disciplina ela faz parte, mas a disciplina está em várias outras coisas, não só nas coisas específicas que são, entre Não. aspas, ditas. Eu, por muito tempo, achei que eu estava errando em tudo porque eu não estava conseguindo seguir esses estereótipos. Achei que eu não estava conseguindo dar conta, achei que eu era menos capaz, inclusive, e entender que sim, o que é importante para mim não é importante para os outros, e se de fato, ok, tem várias pessoas que foram muito bem sucedidas com esses highlights, possivelmente tem outras que foram muito bem sucedidas também com outros highlights. Então, somos todos indivíduos, né? Então, cada um precisa, na sua individualidade, conseguir pensar por si próprio e entender o que é melhor para cada um. Eu acho que não existe um método perfeito para cada um. Eu acho que esse é o mito que eu Nossa, eu quebrar. amei. Amei, muito valioso, Nádia, porque realmente eu acho que a construção da nossa sociedade em relação ao que é uma vida equilibrada ou ao que é uma vida harmoniosa
ela é muito moldada, né, dentro de moldes do que as pessoas estão entendendo que funcionam e realmente não representam ou não reconhecem a individualidade de cada um, de como que as coisas podem funcionar diferente para as pessoas diferentes. E o Flávio Augusto, inclusive, fala muito sobre a questão de fases, de momentos, né? Então, o equilíbrio não é todo dia fazer exatamente a mesma coisa. Muitas vezes o equilíbrio é representado de nessa fase eu estou all in em um aspecto da minha vida que daqui a pouco eu sei que ele não vai ser o principal e que esse equilíbrio ele é numa visão um pouco mais macro, né? Do que no micro ali do dia a dia. Então, eu acho que esse realmente é um mito, é muito importante as pessoas compreenderem, porque às vezes os nossos desejos estão desalinhados dos nossos comportamentos justamente porque o que a gente deseja é algo em que não cabe na estrutura dos comportamentos que a gente está colocando ali no dia a dia. Eu vejo muito isso dentro do empreendedorismo, né? Até as pessoas falando, vou desligar aqui o meu negócio para sair de férias, mas como que, né? É importante descansar, é importante você curtir a vida, é importante o dia a dia, mas como que isso realmente está associado ao momento do crescimento do teu negócio? Qual é a estratégia por trás disso? Qual é o link por trás disso? Como você agora que foi viajar, inclusive, foi estudar lá, né, na França, em Paris, que é causando essas integrações, essas associações em relação a viver uma vida íntegra, viver uma vida de harmonia, em que todos esses aspectos se encaixam. Eu amei o que você falou, Nádia, foi inesperado e surpreendente. Conta pra gente onde as pessoas podem achar você, o seu produto, como elas podem se conectar, pessoas, empreendedores aí que também querem seguir nessa indústria, se existe essa possibilidade de entrar em contato, né, de você realmente ser um canal aí de informação para essas pessoas também contribuir. Eu tenho certeza que você está aberta para isso, mas explica direitinho como essa conexão pode acontecer. Perfeito. Nossa, tem muitas novidades, inclusive. Eu dei uma boa de uma repaginada assim na Baker em si, no que eu vou seguir aqui também, alguns pontos, e estou me abrindo mais para esse mundo digital também. Então, espero muito brevemente poder contribuir de uma forma mais ampla com todo mundo que de fato está tentando entender um pouco mais desse lado de um business, né, aqui na Austrália, especificamente por conta da legislação, mas não somente, porque eu acho que se a gente tem, né, a possibilidade de ajudar mais pessoas, por que não também, né? E, por enquanto, ainda estou nas social medias, vamos falar assim, né? Então, Instagram, Facebook. E o mais incrível é que eu tô para lançar meu site agora também de novo. Eu precisei dar uma repaginada nele, ele vai estar saindo em no máximo 30 dias. Ai, gente, ele vai ter o checkout. Eu vou conseguir fazer, as pessoas vão conseguir fazer compra direto no site e aí vai estar disponível alguns produtos também online, algumas, eu quero disponibilizar alguns e-books também lá. E, ai, tô muito animada e eu acho que você que me acompanha nessa caminhada sabe o quanto isso é importante para mim também. Poder de fato, né, colocar, e é muito interessante isso, porque, de novo, faz todo um processo de valorização do meu conhecimento, né, como eu falei no começo, eu não fiz curso, eu não estudei para isso, a maior parte das coisas, além da parte mental, é claro, mas eu digo do técnico, do trabalho, Hum. da parte da Baker em si, eu fiz alguns cursos pontuais, mas eu não fiz um curso inteiro, eu não estudei por anos, então, assim, é muito valoroso para mim entender que eu consigo contribuir com as outras pessoas com tudo, com essa minha experiência toda já. E, bom, vocês podem me achar por enquanto no Instagram, bakinglove.goldcoast, e o Facebook é da mesma forma. E também, se alguém tiver interesse e quiser conversar mais a fundo, me procura por lá que a gente pode trocar números de WhatsApp para conversas mais profundas e para mim entender de que forma que eu posso ajudar vocês também melhor. Ai, Laura, Perfeito! Muito obrigada, Nádia, por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua contribuição, pela
sua confiança em acreditar no seu negócio, que hoje impacta a vida de pessoas, que traz essa conexão, reconexão, memória afetiva. Eu sou muito grata e quero agradecer demais aqui também o seu tempo para contribuir para esse novo projeto que está nascendo. E muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer pergunta para a Nádia, entre em contato. Se tiver qualquer pergunta para mim, entre em contato. Agradeço demais e um beijo. Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias, um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio.